Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desse domingo, como sempre, com muitas informações bacanas para trazer para vocês. Antes disso, deixa o dedo no like, me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Bom, queria trazer para vocês algumas situações aqui. Primeiro, o Vasco recusou uma proposta do Guarani para a ida em definitivo do volante Matheus Barbosa. Eu vou trazer para vocês detalhes. A informação foi dada pelo companheiro Vene Casagrande do Dia e do SBT Esporte Rio, por dois motivos. Primeiro, os clubes que oferecem proposta não conseguem arcar 100% com o salário do jogador. E segundo, o Vasco vai ter um time alternativo ali para jogar o Carioca e o Matheus Barbosa, já que não aparece uma proposta para pagar o salário do jogador de forma integral. Se não pintar essa proposta, ele pode acabar ficando um tempinho a mais no Vasco aí. Se liga aí. O Vasco está no mercado em busca de reforços, mas também tem sofrido assédio em cima de jogadores do atual elenco. Foi o que aconteceu com o volante Matheus Barbosa. O Guarani procurou a diretoria vascaína com a intenção de ter o jogador em definitivo e disposto a fazer parceria na divisão de direitos econômicos. Inicialmente, a ideia do Vasco era sim, se desfazer de Matheus Barbosa, mas o salário do atleta dificultou a saída por empréstimo, pois nenhum clube se mostrou disposto a pagar os vencimentos de maneira integral. A matéria não fala do salário do Matheus, mas pelo que consta que não é tão baixo, porque equipes como o Guarani e outras que apareceram aí como interessadas não querem pagar o salário do jogador de forma integral. Com a chegada de Maurício Barbieri e a dificuldade em contratação, o Vasco vai manter Matheus Barbosa no elenco nesse início de temporada, para ser observado pelo novo comandante. Matheus tem 28 anos e chegou ao Vasco em janeiro, após se destacar pelo Atlético Goianiense. Em 22, ele fez 20 jogos e deu uma assistência. O vínculo do jogador vai até o final de 23. Bom, vamos falar agora sobre o treinador de goleiros do Vasco, que foi demitido, segundo apurou o companheiro Joel Silva do Lance. O Vasco demitiu na última semana José Alberto Quitete, auxiliar de preparação de goleiros. O profissional estava no clube desde dezembro do ano passado, quando chegou juntamente com o técnico Zé Ricardo. Agora uma curtinha aqui. O meia atacante Wellington Rato foi apresentado de forma oficial pelo São Paulo. São Paulo já divulgou arte com foto do jogador, lances dos gols dele pelo Atlético Goianiense. Eles compraram o jogador de 30 anos de idade por 5 milhões de reais e o Atlético Goianiense ainda segurou 20% do passe. Então foram 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Acho uma ótima contratação por parte do São Paulo e sim, gostaria que ele tivesse sido contratado pelo Vasco. Acho que a galera aí mete um pouco o malho pelo sobrenome Rato e por ele ter se destacado no Atlético Goianiense. É um ótimo jogador e tem tudo para fazer uma ótima temporada no São Paulo e seria sim um bom reforço para o Vasco da Gama, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês aqui um levantamento feito pela galera do Estúdio Vasco a respeito dos números do Lucas Piton. Ofensivamente, ele é um lateral esquerdo aí, que o Vasco tem desejo de contratar, muito bons, mas defensivamente eu já vi alguns comentários de alguns companheiros corintianos, ele deixa um pouquinho a desejar. Ele tem 106 jogos com a camisa do Corinthians, 2 assistências e 2 gols marcados, e 11 assistências. Feito o levantamento aí, ele atuou 7.309 minutos e tem 13 participações em gols. Se somou os 2 gols e 11 assistências. Isso dá uma média de a cada 562 minutos ele participa de um gol. É como se a cada 6 partidas ele fizesse um gol ou desse uma assistência. Se tratando de lateral, esses números são muito bons. O jogador ofensivamente tem números belíssimos, mas defensivamente ele deixa um pouquinho a desejar. A informação foi levantada pela rapaziada lá do Twitter do Scout Sou Vasco, tá bom? E agora eu gostaria de trazer para vocês, para quem ainda conhece o Pedro Raul um pouco pelo nome, né? Vice-artilheiro e tal. Eu vou trazer para vocês algumas análises aí de pessoas que estavam acompanhando a Série A de forma um pouquinho mais de perto. O GE fez uma matéria e pediu a alguns setoristas / analistas da casa
para fazer uma análise do jogador. Primeiro, gostaria de deixar com vocês o depoimento do Conrado Santana, um cara que eu admiro muito e faz ótimas análises. Pedro Raul foi uma excelente contratação do Vasco, que já consegue seu centroavante, seu camisa 9, que é uma posição carente no mercado. É bem representativa essa contratação, porque mostra a nova fase do clube, tentando esquecer esse passado péssimo de dificuldades financeiras e escolhas ruins dos dirigentes. Qual foi a última vez que o Vasco contratou um destaque do último campeonato brasileiro? Pedro Raul brigou pela artilharia até o final, um centroavante fazedor de gols, mas que sabe jogar fora da área também, sabe fazer pivô, protege bem a bola, acha os companheiros pelos lados do campo. Foi uma baita contratação. O técnico Barbieri e a torcida podem ficar tranquilos quanto ao camisa 9. Pedro Raul já tinha ido bem no Atlético Goianiense, depois no Botafogo e agora mais experiente, fez sua melhor temporada. Um cara que vem numa crescente e tem tudo para ir melhor ainda no Vasco da Gama. Essa foi a análise do companheiro Conrado Santana. Agora Fernando Vasconcelos, repórter do Globo Esporte que cobre o Goiás. Vocês vão ouvir um relato de alguém que estava ali cobrindo o Esmeraldino. Pedro Raul foi decisivo no Goiás, não só pelos 26 gols feitos na temporada, sendo 19 no Brasileiro. O estilo do atacante também colaborou diversas vezes para que o time esmeraldino saísse do sufoco. Levantamento do GE mostrou que a dependência que o Goiás teve do atacante foi a maior da história do Brasileiro de pontos corridos. Além de oportunista, Pedro Raul foi no Goiás um jogador de poucos toques na bola e altíssimo aproveitamento. A maioria dos gols do atacante foi de primeira, seja pelo alto, de cabeça ou por baixo. Quando teve espaço, o artilheiro também mostrou categoria, como no belo gol por cobertura feito contra o Santos no dia 5 de setembro pela 25ª rodada. Para finalizar, uma setorista do Botafogo que cobre o Glorioso pelo GE, Taiwan Leiras. Foi ao passar pelo Botafogo que Pedro Raul consolidou a retomada na carreira, depois de jogar pouco em Portugal, ainda jovem. O centroavante voltou ao Brasil, fez sucesso na segunda divisão e disputou a primeira Série A da carreira no clube carioca. A torcida ficou na bronca com ele em alguns momentos do ano, mas o saldo foi positivo, tanto que ele terminou a temporada como artilheiro do time, um dos poucos destaques em um ano do rebaixamento, e se transferiu para o Japão por um valor considerável. E essa bronca da torcida do Botafogo não era com o desempenho dele em campo, não. Era pelas polêmicas extracampo. Ele se envolvia ali, era um jogador meio mulherengo, baladeiro, etc. E isso aí acabou vindo à tona no Botafogo. Inclusive, era uma das minhas preocupações desse desejo muito grande do Pedro Raul de vir ao Vasco e voltar ao Rio de Janeiro. O próprio Felipe Baixo disse que ele está com a cabeça boa, pensando em seleção brasileira, gosta sim de uma baguncinha aí, mas é um cara muito profissional. Realmente, já mais velho, faz 27 anos ano que vem, espero que realmente ele tenha juízo, né? Porque não vai faltar calcinha voando para esse camarada aqui no Rio de Janeiro. Brocando o gol com a camisa do Vasco, então esquece, tá bom? Então tá feito alguns registros aí de setoristas que cobrem um jogador mais perto. Um do Botafogo, um do Goiás e, em linhas gerais, o Conrado Santana lá pela galera do Sport TV. Beleza? Caminhando para a reta final, queria trazer duas informações para vocês. Primeiro, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, pediu aí uma dispensa / liberação do Vasco, do Conselho Deliberativo, de 90 dias, alegando aí problemas particulares. Ele vai ficar de stand-by. Quem assume no seu lugar esse período de licença é o Renato Brito, que inclusive cuida da parte ali mais jurídica do Vasco e é membro integrante da Sempre Vasco. Ele continua como conselheiro do Vasco e caso tenha uma votação aí importante, ele até aparece para votar, mas até ele resolver esse problema de família, ele tem aí 90 dias de liberação do Vasco da Gama, tá bom? Para finalizar, Ryan Santos tem sua renovação acertada já com o Vasco da Gama, uma das maiores promessas hoje da base do Vasco. Nosso cria de 16 anos deve estar renovando o contrato por 3 temporadas, tá bom? Ele deve ser, aliás, esse contrato já deve ser oficializado pelo Vasco na próxima semana. Eu não lembro se eu falei no canal, mas não custa nada também repetir. A entrevista coletiva do Pedro Raul, que estava marcado para 10h30 da manhã, foi passada para as 12 horas, o famoso
meio-dia, amanhã. Então você quiser assistir a entrevista coletiva ao vivo na Vasco TV, meio-dia, estarei lá, se assim Papai do Céu permitir, fazendo as minhas perguntas. E óbvio, vocês sabem que eu sempre trago material aqui e eu vou soltando aí a conta-gota para poder fazer algumas análises. Eu sempre trago um trecho, comento em cima, explico uma coisa aqui, uma coisa acolá. Então eu sempre faço as coletivas do Vasco de uma maneira geral assim, porque às vezes ele solta inteiro, a galera não presta muita atenção, mas quando você vem trazendo pedacinho por pedacinho, jogando o contexto, explicando, ajuda vocês a formar opinião e também se pegar alguns detalhes que de repente na hora passou batido. Eu que estou na coletiva, eu estou tão preocupado às vezes com a pergunta que eu vou fazer ou observando uma resposta na hora, que eu volto para casa, eu não observo tudo, eu melhoro a minha absorção do conteúdo. Quando eu venho produzir o material, que eu vou, assisto de novo, vou cortando, separo os temas, o que foi falado, e aí quando eu vou trazendo para vocês, eu venho jogando junto com alguns conhecimentos por cima. Tem uma galera que reclama, pô, eu já vi isso lá na Vasco TV. Lá na Vasco TV você tem ele grosso. Aqui eu trago com análise. Então trago o trecho do profissional e na sequência eu comento alguma coisa. Alguma das dúvidas de vocês, eu sempre falo aqui, ó, mas fulano de tal já falou isso aqui, ó, então tá o trecho aí. E aí entra e facilita o aprendizado de vocês, tá bom? Tem uma galera que fala que é pra encher linguiça, mas não é não, cara. É pra poder fazer esse trabalho que eu acho assim. Quem não gosta, beleza, na hora que viu esse pedaço, adianta o vídeo aí, tá tudo certo. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta vai, tamo junto, valeu, fui!